ao qual nós estamos nos referindo. Economia também é vida. Né? E essa não foi uma visita para pressionar o STF. Essa visita ela serviu para sensibilizar o Supremo Tribunal. E eu iria além. Essa visita buscou conscientizar os ministros da Corte que sim, são alheios, né, quando não indiferentes, aos anseios da população. O porta-voz da Coalizão da Indústria Nacional, o senhor Marco Polo de Mello, ele não podia ter iniciado melhor a sua exposição ao dizer que estava lá para, abre aspas, tentar trazer uma fotografia daquilo que está acontecendo naquilo que nós chamamos de mundo real. Olha que pertinente. Ninguém duvida que os ministros do STF, do alto das suas torres de marfim, precisam de uma aula sobre a vida como ela é. Então, ganhando o teto constitucional, com estabilidade no emprego até os 75 anos, com mais de 220 funcionários, cada um à sua disposição, desfrutando de banquete de lagosta e vinho premiado e passando, em média, 200 dias por ano longe do batente no tribunal, é perfeitamente possível que um ministro se torne um pouco alienado em relação aí às mazelas que acometem a gente comum desse enorme Brasil. Bom, pois bem, a coalizão que eu mencionei ela é composta por 13 setores da indústria nacional. Então, aço, automotivo, brinquedos, calçados, cimento, comércio exterior, construção civil, eletroeletrônicos, farmacêuticos, equipamentos, plástico, químico e têxtil. Então, juntos, esses segmentos eles correspondem a 45% do PIB da indústria, mais de 540 bilhões de reais, que geram aproximadamente 250 bilhões de reais em impostos. E o mais importante, eles empregam 30 milhões de trabalhadores. A coalizão da indústria, representando os empresários e também o chão de fábrica, ela veio alertar os engravatados de Brasília, que desenvolveram imunidade financeira ao vírus, sobre uma outra crise, além da pandemia, a crise de demanda. Abril registrou queda recorde. Menos de 50% nas vendas em relação a março. E a indústria nacional está operando ociosa, 60% de ociosidade. A metáfora escolhida para descrever esse cenário ela foi muito oportuna. A indústria está na UTI. O senhor Marco Polo também chamou atenção para uma realidade evidente. Algumas atividades aí classificadas como essenciais não pararam. Isso inclui diversos setores da própria indústria que estão operando dentro de protocolos rígidos de distanciamento social. Que tem garantido aí a segurança e a saúde dos empregados e dos colaboradores. A conclusão é muito óbvia. Essas medidas de distanciamento social, por exemplo, as que nós usamos aqui na CNN, poderiam ser utilizadas em outras atividades, flexibilizando gradualmente, de forma responsável, a paralisação econômica. Em entrevista, depois do encontro, o presidente da República ele mencionou dados alarmantes sobre o emprego no Brasil. Ele falou na extinção de 10 milhões de postos de trabalho formais e a perda de 80% do poder aquisitivo de 38 milhões de trabalhadores informais e autônomos. Então, a gente está num país que tem milhões de pessoas sobrevivendo do auxílio emergencial, que, por sinal, acaba em 2 meses. Eu já trouxe para o espectador da CNN um dos cenários projetados pelo IBRE, da FGV, que aponta que o desemprego no Brasil vai dobrar e atingir 23,8% da força de trabalho. São mais de 12 milhões de novos desempregados. Eu também já apresentei para a nossa audiência a pesquisa publicada na Lancet Global Health, que analisou os dados de mais de 5 mil cidades brasileiras e concluiu que a cada ponto percentual a mais no desemprego aumenta em 0,5% a mortalidade. A última crise gestada no governo Dilma ceifou aí 31.400 vidas, isso só na população jovem e adulta. Então, que tal a gente começar a olhar com um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de apreço científico para esses dados, antes de lacrar o fique em casa e transformar isso tudo num dogma indiscutível, um tabu? Tem vários segmentos e atividades econômicas que poderiam ser reabertos de forma gradual e responsável, como disse hoje o presidente da República. E sobre a visita ao STF, eu espero sinceramente que a realidade dos fatos sensibilize as teimosas elites, não só da justiça, mas também da política, do serviço público e da imprensa. Economia é vida e desemprego mata. Se a gente ignorar essas verdades, presos à covardia do imediatismo, a tragédia da pandemia vai ser muito maior que as vítimas fatais do vírus. Vamos então ao debate? Com a frase "fique em casa", do que lacrar com a frase que eu ouvi hoje nessa reunião, que é a seguinte: haverá mortes de CNPJ. Ninguém aqui diverge a importância da economia gradualmente se reabrir.
Apesar de que, aqui no estado de São Paulo, como já foi dito inúmeras vezes aqui no debate, 74% da atividade econômica está funcionando. Construção civil, que eu citei na minha fala inicial, inclusive, está a todo vapor. Andando pela cidade de São Paulo, é possível perceber que obras residenciais, obras empresariais não pararam, como outros dezenas de serviços, às vezes nem tão essenciais, continuam, sim, funcionando em São Paulo. É óbvio que não é o cenário ideal, porque estamos diante de uma pandemia e precisamos tomar essas medidas. Mas aqui não há, volto a dizer, qualquer divergência numa necessária, gradual e futura abertura da economia. O que não se pode fazer é fazer isso sem apresentar um plano concreto. Eu não escutei ainda, sequer uma vez ao longo desses quase 2 meses que nós estamos vivendo isso, um plano concreto do governo federal de como poderia ser o início de uma reabertura, coisa que outros países do mundo e até o estado de São Paulo vem fazendo. E outros estados, não só apenas o estado de São Paulo. Criar protocolos não apenas de distanciamento social dentro de fábricas, dentro de empresas, não apenas isso. Eu digo um protocolo mais amplo, uma estratégia mais ampla de pensar o seguinte, até porque, gente, vamos voltar uma coisa, a população precisa ter um norte, precisa ter, a esperança é algo importante que a gente tem, algo que a gente possa segurar para passar esse momento tão difícil. Então que o governo me apresente um plano, ainda que esse plano tenha que ser alterado. Porque é natural, diante de uma pandemia, eu sei que eu vou soar repetitivo, que é absolutamente dinâmica, a gente tenha que mudar uma coisa ou outra, mas pelo menos um norte. Olha, a partir do momento em que, eu gostaria de ouvir isso, por exemplo, do governo federal. Olha, gente, a partir do momento que a gente conseguir ter uma ideia mínima de que a curva pode começar a reduzir, nós tivemos uma redução no número de infectados, o sistema hospitalar, eu não vejo isso. E aí, falando dessa reunião, já que a importância dessa reunião, foi uma reunião, segundo o meu debatedor, importante, onde estava o ministro da Saúde? Por que não compareceu nessa reunião? Já que é para tratar do tema economia, mas obviamente o tema economia, neste momento, não pode estar desassociado do tema saúde. E a fala do presidente Bolsonaro, insistindo mais uma vez numa abertura da economia, sem, volta a dizer, apresentar um plano concreto, ele joga simplesmente essa frase como se fosse num passe de mágica, como se fosse algo absolutamente fácil para fazer, diverge do próprio ministro da Saúde, que já chega a falar, falou ontem e falou hoje, na possibilidade sim de lockdown. Então a gente tem um descompasso completo entre o que está falando o presidente, propondo o presidente, e o que está fazendo e propondo o próprio ministro da Saúde. Caio. Bom, vamos esclarecer aí alguns conceitos importantes, né? Em primeiro lugar, o governo federal não tem competência, por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, para decidir políticas de isolamento social. Você sabe muito bem disso. Então, de certa forma, né, a elite do judiciário lavou as mãos do presidente da República por ele nessa questão. Então, isso é elementar. O presidente, ainda que quisesse, ele só pode se comportar como mero formulador aí de diretrizes via Ministério da Saúde e até como nós, viu, doutor, como comentarista, né, da pandemia, porque, de fato, todo o poder de ação está, né, abaixo aí de governadores e de prefeitos. A gente nem precisa rediscutir aqui a ilegalidade disso, até porque o que o STF determinou foi que decretos, né, então, atos unilaterais de prefeituras e de estados têm prioridade sobre uma lei federal sancionada pelo presidente da República, aprovada pelo Congresso Nacional. Isso é um verdadeiro absurdo, só que não dá para a gente atribuir uma responsabilidade ao presidente da República e ao governo federal, uma responsabilidade que foi tirada, né, pelo próprio STF. Talvez por isso essa reunião para sensibilizá-lo. E a gente já falou aqui várias vezes que a questão da pandemia ela é multidisciplinar. Só que o que tem o protagonismo absoluto são alguns especialistas de algumas correntes da medicina. E a gente sabe, né, que é preciso ouvir também os estatísticos, os economistas e por aí vai. Outra coisa, parece que você não entendeu o conceito de crise de demanda. Pouco importa se a atividade econômica está em 74%, ela sempre vai depender do consumidor na ponta final. O que é a crise de demanda? É uma crise de consumo. As famílias perdem renda, elas param de consumir. Isso é elementar. Não adianta as fábricas estarem abertas, doutor, se não tem ninguém para comprar. E outra coisa, de novo, volto a insistir, o conceito de média, não é verdade? Se 74% da economia está funcionando, aí com alguns, vamos dizer assim, com alguma redução da sua atividade,
Você tem aí outros 26% que estão paralisados. E essas pessoas estão pauperizadas, estão perdendo renda. São os 38 milhões de autônomos e trabalhadores informais aos quais eu me referi na fala inicial. 80% de queda de renda. O que você faria, doutor, se você tivesse 80% de queda na sua renda? Para pensar a gravidade dessa situação. Vamos pensar que são 26% da atividade econômica está exatamente numa situação assim. Milhões de pessoas dependendo de um auxílio governamental que só tem previsão de acontecer aí nos próximos 2 meses. Então, eu acho importante fazer essas pontuações para a gente entender de novo, né, a mensagem que o presidente e que os porta-vozes da indústria levaram para o Supremo Tribunal Federal e simbolicamente para as elites desse país, para os engravatados. Né? Prestem atenção na realidade dos fatos. Augusto? Com relação a... Eu não quero ficar muito no juridiquês aqui, mas vamos lá. A questão da competência dos estados versus competência do governo federal. Isso já foi dito aqui, inclusive, quando nós debatemos esse tema específico. A competência ela é concorrente. Não é o fato de que porque os estados e os municípios podem sim legislar nessa matéria através de decretos, que o governo federal não pode fazer algo semelhante. E eu não estou pedindo para que seja feita uma coisa universal, até porque nós já discutimos várias vezes isso aqui. O Brasil é um país de dimensões continentais e cada estado tem sim ter a sua individualidade e suas especificidades respeitadas. O que eu sinto falta é de uma outra coisa. É de simplesmente uma organização, um posicionamento, uma estratégia, um plano. Nem isso a gente tem. É óbvio que o governo federal... Onde é que está a diretriz, então? O governo federal falou isso aqui, o diretriz. Bom, tudo bem. Então, pelo menos uma diretriz. Onde é que está um plano? Vamos montar um gabinete de crise agora? Agora montar um gabinete de crise? Esse gabinete de crise deveria ter sido montado há 2 meses atrás. Então, não estou falando aqui do ponto de vista legal, do ponto de vista legislativo, o que o Estado, o que o governo federal pode, o que os governos estaduais podem e não podem. Não é essa a questão, é uma questão de plano macro, diretrizes, inclusive diretrizes para auxiliar os estados. Olha aqui, eu vou te dar um dinheiro para esse fundo específico, nem isso nós temos. Posso trazer, Mona Lisa, posso trazer alguns números do Marco Polo de Mello? Eu vi, ele citou isso tanto na fala junto ao ministro Dias Toffoli, como também naquela breve coletiva de imprensa na saída do Supremo Tribunal Federal. Ele trouxe alguns números interessantes, por exemplo, do setor automotivo, né? São 26 fábricas paradas, 65 plantas paradas, e esse número é impressionante, 5.200 concessionários fechados, aí ao redor do Brasil. Aí eu pergunto para o espectador da CNN, você já viu alguma concessionária de carro ter aglomeração? Deve ser raríssimo. Será que não é possível adotar protocolo de distanciamento social, por exemplo, nessa atividade? O setor de máquinas e equipamentos está com 47 empresas fechadas. Isso a gente está falando de setores da indústria que estão autorizados a trabalhar, mas não adianta, tem uma crise de demanda, ninguém está comprando na ponta. É isso que parece que as pessoas estão fazendo força para não entender, porque não é possível. Não é possível. Cimento, 22 fábricas fechadas. Você mencionou aqui, doutora, a construção civil. O que adianta? Quem que vai comprar? Quem que vai investir em imóveis agora? Siderurgia, também uma atividade liberada, 12 altos fornos paralisados. Abril foi o pior mês de venda no Brasil desde 1995. É disso que a gente está falando. E é óbvio, doutor, que quando morrem CNPJs, o que isso significa? Significa que empresas faliram. Empresas falidas significa desemprego. E o que significa desemprego? Significa aumento de mortalidade, segundo um estudo sério, internacional, que avaliou mais de 5.000 municípios. A gente já sabe que isso vai ser uma tragédia humanitária. Recessão econômica é uma tragédia humanitária. E você tem várias autoridades e vários representantes da indústria falando, olha, a economia está na UTI, a gente está à beira de um colapso. Eu acabei me alongando, mas depois eu queria trazer algumas falas do ministro Paulo Guedes também, que eu acho que é importante a gente pontuar isso. Mas podemos passar por outro assunto? Posso só fazer essa observação sobre o Paulo Guedes, Mona Lisa, por favor? Porque eu achei isso fundamental. Primeiro, foi mais uma demonstração de sintonia entre o ministro da Economia e o presidente da República. Né? E ele disse o seguinte, olha, o Estado brasileiro ele consegue oferecer aí um certo grau de proteção aos mais frágeis, aos idosos, né, aos informais, mas isso dura poucos meses. Né? E a economia ainda está dando, ele usou também uma metáfora médica, sinais de vida.
né? Você ainda tem alguns recursos sendo transferidos e você não tem uma situação de fome. Só que ele disse o seguinte, abre aspas, para o ministro da Economia: há perigo de começar a desorganização da produção brasileira com colapso econômico e desorganização social. Ele deu um aviso, um alerta para os próximos 30 dias. E aí ele fez um apelo, né, que eu endosso e reitero aqui: renovo meu pedido de contribuição do funcionalismo público. São 2 anos sem aumento, né? E instou o presidente da República, que se mostrou receptivo à ideia, a vetar essa farra fiscal promovida pelo parlamento. Se o setor público não abrir mão de nada, apenas do aumento do salário por 2 anos, tá? 2 anos, é uma economia de 130 bilhões de reais. 130 bilhões de reais. E aí muita gente fala, o governo é populista. O que tem de populista numa medida dessa? Isso é medida de estadista. É conseguir enxergar além do imediatismo. É perceber que, pelo amor de Deus, todo mundo tem que pagar um pouco dessa conta. E o setor privado, aqueles 26% que estão paralisados, estão pagando a conta toda, e o funcionalismo público adquiriu imunidade financeira ao vírus. Isso é um verdadeiro absurdo. Augusto, então, para fechar esse assunto? Não, é só uma dúvida que eu tenho. Se ninguém está comprando nada, o que adianta abrir concessionária de carro agora? É uma dúvida real minha, mas por mim eu posso passar para o segundo tema. Tem que girar a roda da economia, né, doutor? Cada um desses setores, o setor de concessionária... Bom, vamos lá. O setor de concessionária, já que você mencionou, tem mais de 315 mil empregos diretos e colaboradores trabalhando. Era só uma dúvida bem rápida, não precisa... Não, doutor, é porque é o seguinte, uma coisa depende da outra. Né? As coisas, elas são interconectadas, a economia é extremamente dinâmica. Se você não abrir as portas do comércio, menos gente trabalha, gente desempregada, em alguns setores sim, é o caso da concessionária, por exemplo. Infelizmente a gente não pode. É o caso da concessionária, por exemplo. Que a economia voltasse a melhorar, mas agora não dá. Claro que dá. A gente não está nem no pico da pandemia. Claro que dá. Debatedores. Você sabe disso? Poxa, não sabe. Estão falando sobre a concessionária, então vamos ao tema porque tem a ver e aí vocês entram com esse assunto. Vamos lá. A Prefeitura de São Paulo vai limitar a circulação de carros na cidade usando um rodízio ampliado. Carros com final de placa par poderão circular em dias pares, com final ímpar apenas nos dias ímpares. De acordo com o prefeito Bruno Covas, essa é uma medida para tentar evitar o lockdown na cidade de São Paulo. Então, o nosso segundo tema de hoje é esse. A ampliação do rodízio melhora o isolamento ou aumenta o uso do transporte público e, com isso, mais aglomeração de pessoas? Bom, vamos lá, começando então com você, Augusto, agora, por favor. Bom, a pergunta ela é bastante clara, né? A aplicação do rodízio contribui para o isolamento ou a substituição de carros pelo transporte público geraria mais aglomeração? E, portanto, teria, na verdade, um efeito contrário do que é pretendido. Minha resposta é bastante simples, não sei. O que me preocupa, sinceramente, é que pode ser que sequer a Prefeitura de São Paulo tenha essa resposta exatamente fiel, exatamente certa. Me preocupa mais ainda, eu acho importante fazer essa observação aqui, é que no início da semana a Prefeitura de São Paulo propôs o bloqueio de algumas vias aqui de São Paulo com a intenção de aumentar o isolamento da população. A medida não durou nem um dia. Aí teve que ser revista pelo prefeito Bruno Covas, já que o trânsito que se formou nesses fechamentos que eles fizeram das vias impediu inclusive a locomoção de ambulâncias e de pessoas que trabalham em serviços essenciais. Nesse momento, os mais essenciais deles, obviamente, é dos profissionais de saúde. É natural que medidas administrativas possam ser revistas quando não dão certo. É até interessante que isso seja feito. O recuo da Prefeitura foi bastante rápido, o que é bom, e mostra que o acompanhamento do acerto ou não na implementação dessas medidas é dinâmico e feito a partir do resultado e da análise prática delas. Por mais que governos e municípios estejam minimamente preparados para atuar em casos de calamidade, uma pandemia como essa é algo completamente fora da curva. Fazendo com que erros em estratégias, por mais bem intencionadas que elas sejam, tornem-se algo que, de certa forma, são até esperados. O que não pode acontecer, e isso eu faço essa observação, sob pena de se transmitir uma sensação de insegurança para os já inseguros cidadãos, é a adoção e o recuo de várias medidas que não deem certo. Eu procurei hoje em entrevistas coletivas, artigos e matérias, alguma justificativa técnica que me garanta, dê suporte, que a ampliação do rodízio funcionaria. Eu não encontrei.
Mas eu tenho certeza que os técnicos da Prefeitura de São Paulo se debruçaram atentamente sobre esse tema e que, de fato, essa medida vai ter um reflexo positivo no isolamento aqui na cidade de São Paulo, que, infelizmente, gente, está longe de ser o ideal. Para finalizar, eu gostaria só de deixar uma reflexão. Eu prefiro muito mais ver governantes tentando soluções para tratar um grave problema, mesmo que essas soluções tenham que ser revistas e adaptadas, do que governantes inertes diante de uma tragédia que já era anunciada e atualmente joga diariamente na nossa cara números e fatos tão tristes. Caio? Doutor, às vezes é melhor não fazer nada do que fazer a coisa errada. E eu te garanto uma coisa, vai haver um reflexo óbvio dessa medida, que é o aumento do número de multas aqui em São Paulo. Mas pelo menos você não reputou essa medida do prefeito como uma medida heróica. Mas enfim, a pauta é esse rodízio na capital, só que é impossível não lembrar o espectador que hoje é uma data histórica para o direito nacional. Nesse 7 de maio passou a vigorar o decreto inconstitucional do governo de São Paulo sobre a obrigatoriedade do uso de máscara. Seria uma medida elogiável, muito bem-vinda, ainda que bem tardia. Não fosse pelo fato da lei prever multas exorbitantes e até prisão para o cidadão que descumpra esse protocolo. Mas o que torna essa data histórica, digamos assim, para o direito, não é o desrespeito flagrante à Constituição inscrito aí nesse decreto mal redigido. É que esse é um marco para a desobediência civil no Brasil. A desobediência civil ela foi teorizada pelo filósofo e ativista americano, o Henry Thoreau, século XIX. É um conceito jurídico de direito de resistência, então uma forma legítima de oposição frente a um Estado injusto. Então, diante de um governo arbitrário ou de uma legislação flagrantemente ilegal ou esdrúxula, o indivíduo ou a população tem o direito de desobedecer, por essa teoria. No caso do decreto, eu já chamei a atenção do espectador para o artigo 1º, inciso 2, a linha A, que diz o seguinte, enquanto perdurar a medida de quarentena, fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção facial no interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais. Pois bem, imprensa é atividade essencial. Estúdios são ambientes interiores de estabelecimentos que executam essas atividades. Logo, toda a imprensa, com base no Estado de São Paulo, deveria usar máscaras no estúdio. Apresentadores, comentaristas, nós, debatedores, mas, considerando que nós seguimos aí protocolos rígidos de distanciamento social, essa medida se torna absolutamente desnecessária. Por isso, todos nós estamos desobedecendo esse dispositivo absurdo desse decreto inconstitucional. Eu me sinto muito orgulhoso de participar desse movimento velado em prol do bom senso e eu desafio o governador a nos multar e a nos prender, Mas, da mesma forma, há várias outras situações excepcionais que não podem ser niveladas por um decreto autoritário que atropela direitos e garantias fundamentais. E, voltando aí à pauta, é muito precoce avaliar se o rodízio terá efetividade ou não, nesse intuito de reduzir o fluxo de pessoas. Nesse sentido, eu concordo integralmente com o debatedor. Ou a gente não tem como saber se ele vai causar aglomerações maiores aí no transporte público, mas é mais uma decisão baseada no achismo, Eu acho difícil imaginar os técnicos da prefeitura se debruçando em torno disso e fazendo uma matemática criativa, mas vamos aguardar os resultados. Ao debate, Augusto e Caio. Caio, se você for preso, eu advogo para você com o maior prazer, de graça, viu? Fica tranquilo. Isso, bom saber, doutor. Pode ficar absolutamente tranquilo. Já se você for preso, eu não posso fazer muita coisa. Vou ter o maior prazer em advogar para você, porque o direito de defesa é garantido a todos, culpados, inocentes, crimes graves, não crimes graves. Fica tranquilo em relação a isso. Bom, e é um prazer ter você como parceiro de desobediência civil, doutor. Vamos falar especificamente, voltar um pouquinho sobre o tema, porque eu trouxe alguns dados aqui que eu pesquisei, para tentar entender um pouco, na verdade, a estratégia da prefeitura. E eu até conversei com algumas pessoas da prefeitura para ver se eu conseguia entender o porquê dessa medida. Qual é o racional dessa medida? Por isso eu acho que tenho, na verdade, esperança que ela traga algum resultado positivo. Ficou claro que muitas pessoas têm saído de carro nas ruas para atividades absolutamente não essenciais. Obviamente, você tem que ir no supermercado, você tem que ir à farmácia e você tem um veículo, você sai com o seu veículo. Mas a sensação é que pessoas estavam saindo de carro, simplesmente, algumas até para passear, para dar um rolê, para sair de dentro de casa. E a expectativa da prefeitura, para vocês terem ideia, é com esse alargamento do rodízio, é retirar pelo menos 3,5 milhões
de carros de circulação por dia. Se isso vai ter um reflexo negativo na aglomeração no transporte público, há um dado que leva a crer que não. Por quê? Porque 40% da frota está parada neste momento, então está ociosa. Aumentando essa frota e tentando criar, de alguma forma, um critério de distanciamento dentro do transporte público, nós não correríamos esse risco de justamente trazer uma medida tentando melhorar o isolamento e, ao mesmo tempo, colocando pessoas aglomeradas dentro do metrô, dentro de ônibus. Então, há essa gordura, vamos dizer assim, para queimar dentro do transporte público. E uma coisa, dados que eu não sabia e achei bastante interessantes, que apenas aqui na cidade de São Paulo, apenas 20% dos deslocamentos são feitos por carros particulares. Como a gente está com quase 50% de isolamento, a gente teria então mais ou menos a circulação de 10% das pessoas que circulam de carro. E 2/3 dessa circulação, ela se dá geralmente num raio de apenas 5 quilômetros em volta do seu ponto de origem. Então, com base nesses dados e com base nessa sensação, é que os técnicos da prefeitura entendem que sim, pode haver uma redução, um aumento, perdão, no isolamento com esse protocolo aí estendido do rodízio. Caio? Bom, eu acho essa questão do rodízio uma questão lateral, né, em termos de combate à pandemia, justamente porque é provável que, caso esses deslocamentos, né, e no caso desses deslocamentos serem por questão de necessidade, né, então para compras necessárias ou mesmo para atividade laboral, né, o que a gente vai ter, obviamente, é o aumento de aglomerações, né, no transporte público. Isso certamente representa um retrocesso aí para quem está tentando frear a curva de contágio da pandemia. Mas eu digo que é uma questão lateral porque assim, a minha preocupação hoje repousa muito mais nessa liberdade incontrolada, né, dos chefes dos poderes executivos, que agora viraram todos poderosos e governam por decretos autoritários. Eles também contratam, né, aí nesse regime de calamidade pública, eles contratam sem licitação. Eu já tive a oportunidade de trazer aqui para o espectador da CNN os questionamentos feitos por deputados estaduais corajosos da Assembleia Legislativa de São Paulo quanto aos valores pagos, né, em respiradores pelo governo de São Paulo. Isso em comparação com o governo de Minas Gerais. A gente está falando aí de mais de R$130 mil de acréscimo por unidade, uma diferença de 200% no preço, que num primeiro momento é um pouco difícil de se justificar. Eu tomei conhecimento de uma matéria do jornalismo investigativo da Rede Record, que também apontou a aquisição de mais de 1 milhão de aventais de uma empresa completamente inapta a prestar esse serviço. A gente está falando de contratações aí na ordem de 14, 15 milhões de reais. Isso é gravíssimo, gravíssimo. E a gente fica imaginando quantas dessas contratações, tanto na área da saúde como em áreas não relacionadas, inclusive na área dos radares, né, já que a gente está falando de multa, né, de fiscalização eletrônica, e que a campanha, né, do atual governador, ex-prefeito de São Paulo, visava justamente combater a tal indústria da multa, e houve compra de radares aí nesse regime também que afasta a questão das licitações. Eu acho que o público e os parlamentares, os bons parlamentares, os parlamentares que não esqueceram da sua função precípua de fiscalizar o Poder Executivo, eles têm que prestar muita atenção nessas contratações sem licitação e a imprensa deve ficar extremamente vigilante, porque essa situação da pandemia equivale a colocar raposa no galinheiro. Augusto? Sobre esse tema, não mais. Eu não ouvi. Então, argumentos finais. Argumentos finais já? Você falou baixinho. Sim. Você tem algo a dizer? Eu não tinha entendido. Não. Sobre esse tema, não mais. Posso passar então, vamos lá. Finais. Argumentos finais, então. Começando com você, Caio, atentando para o tempo, os dois debatedores, por favor. Vamos retomar a primeira parte do nosso debate, né, sobre a visita do presidente, dos ministros, dos parlamentares ao STF. Como eu disse, isso foi uma visita claramente simbólica. Foi para sensibilizar, na verdade foi um chacoalhão aos engravatados de Brasília, não apenas do tribunal. Estou falando de todas as elites aí do estamento burocrático que, de certa forma, operam o nosso país. Foi fundamental trazer gente de peso da indústria nacional, alertando para o colapso iminente. Então, não se deixe enganar, a morte de CNPJ vai refletir na morte de CPF.
Isso é evidente, é uma realidade evidente. A gente tem que sopesar as questões e se esforçar muito. E esse agora é um esforço dos governadores e dos prefeitos, né? Afinal de contas, como eu bem disse, o STF ele já cuidou, né, de quem que é o responsável nessa questão de competência concorrente. E eu vou além. Né? Eu vi uma tese muito interessante falando que cabe aos prefeitos determinar a abertura ou não de comércios em razão da natureza dos alvarás. Então tem muito prefeito aí refém de políticas estaduais que, na verdade, ele tem a prerrogativa de atuar sobre isso.